Prezados participantes do curso Logos de Teologia, conforme combinado, vamos falar hoje sobre o discurso do método de René Descartes. René Descartes é um filósofo que nasceu em 1596, morreu em 1652, se não me falha a memória, e ele escreve o livro Discurso do Método, um livro que tem cerca de 50 laudas. Descartes escreveu muita coisa, produziu muita coisa, inclusive na matemática, com seu sistema cartesiano de coordenadas. Ele genialmente junta a geometria com a álgebra, dando origem ao que vem a ser a geometria analítica. Um avanço considerável, muito interessante para a matemática. E na filosofia, dentre muitas coisas, ele escreve também esse livro chamado Discurso do Método, que nós vamos abordar sumariamente no vídeo de hoje, para vocês terem uma ideia a respeito. Se você baixar o livro dele na internet, em PDF, você pode ler o livro na íntegra. Mas existem também boas resenhas, bons resumos de diversos vídeos sobre o discurso do método. Hoje nós vamos abrir apenas a janela, fazer comentários sobre o discurso do método, para que vocês tenham uma ideia do que se trata. Esse livro, o Discurso do Método, é normalmente abordado em 6 partes. A primeira parte, o René Descartes faz um resumo da sua vida, da sua formação escolar, das suas intenções. E normalmente naquele tempo, os filósofos gostavam de escrever em latim para que pudesse ser entendido de uma maneira mais ampla. Mas esse discurso do método ele escreve em francês, pela própria explicação dele, para ficar mais acessível ao público comum. Muito bem. Na primeira parte, então, ele fala sobre a sua formação e suas ideias a respeito da escolástica, que era o sistema de ensino da época. E nessa escolástica existia uma máxima chamada Magister Dixi. Professor falou, está falado. Então, normalmente as faculdades, as universidades, entendiam que todo o conhecimento já havia sido desenvolvido e colocado à disposição. Então você tinha que se apropriar desses ensinos, desse conhecimento e pronto, você estava formado dentro da cultura da época. Descartes concluiu, fez todo o ciclo de estudo, porém ele critica um pouco o sistema do Magister Dixi, da escolástica, dizendo que não tinha muita oportunidade de desenvolver as próprias ideias. Então, concluído o estudo, ele parte para conhecer o mundo, estudar no que ele chama no livro do mundo. Ele vende algumas propriedades e parte para viajar e conhecer no livro da vida. Muito bem, essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, ele vai especificar exatamente quais são os princípios básicos do que ele entendia como sendo um método para você buscar a sabedoria.
Repara que René Descartes é da escola racionalista. Simultaneamente a ele, temos o Francis Bacon, que faz parte da escola empirista. Qual é a diferença? O racionalismo, ele dá ênfase ao racional. O principal é a sua racionalidade, é a sua capacidade de desenvolver pela própria razão os conhecimentos. Já a escola empirista dava ênfase à experiência. O conhecimento deve ser desenvolvido e adquirido de forma experimental. Tanto que o Francis Bacon, que vai defender essa ideia, é considerado como o filósofo iniciador do processo científico, experimental, empirista. René Descartes, ele é racionalista. Então ele dá ênfase à inteligência, à capacidade de você por si só, através do racional, chegar a conclusões. E ele estabelece então, nessa segunda parte do livro dele, a sequência do método, que nós vamos voltar a ele logo em seguida. Na terceira parte do livro, ele vai desenvolver o que ele chama de moral provisória, em que ele estabelece alguns princípios básicos para que você seja uma pessoa do bem. Obedecer às leis, seguir os conceitos, os conselhos da família recebidos na infância. Parte então para a quarta parte do livro, em que ele vai discorrer num campo mais metafísico. Ele começa a discorrer entre o verdadeiro e o falso, que faz parte do método. É muito importante você distinguir o falso do verdadeiro, para que você não parta de uma premissa falsa, formando o que se chama uma falácia. E nesse ponto é que surge uma frase que se tornou um ícone do pensamento cartesiano. Ele escreve em francês e é mais conhecido quando é vertido para o latim. Cogito ergo sum. Cogito, penso. Ergo, logo. Sum, sou. Então, penso, logo sou, logo existo. Penso, logo existo. Alguém vai dizer, é evidente que sim, qual a dúvida disso? Exatamente, esse era o conceito básico do discurso do método de Descartes. Você tem que partir daquilo que você tem absoluta certeza. Algo que não reste a menor dúvida para o seu racional, para a sua inteligência. Então, se eu penso, é porque eu existo. Alguma dúvida sobre isso? Então, é um ponto de partida essencial. Você deve partir daquilo que você conhece e tem certeza de que existe, de que é verdadeiro, não é falso. Na quinta parte, ele vai entrar num campo metafísico, em que ele vai argumentar, vai expor a sua maneira de pensar com relação a corpo e alma. E ele defende a independência desses dois elementos.
o corpo e a alma. A sexta parte, Descartes faz um resumo, repassa alguns pontos do livro e encerra o livro. Muito bem. Vamos voltar para a segunda parte do livro. A segunda parte do livro é quando ele mostra, apresenta a base do seu discurso do método, do seu método racional para se chegar a conclusões, para analisar as questões filosóficas, questões práticas, tudo, enfim, você pode usar o discurso do método. Então, ele, na segunda parte do livro, ele coloca, então, os 4 conceitos básicos, essenciais para esse discurso. Eu fiz aqui um desenhozinho para que a gente possa, de uma maneira simples, entender o que o Descartes quis dizer. Repara que este desenho não é do livro do Descartes, isso aqui é um desenhozinho meu, tá? Para ajudar a gente a entender e memorizar os 3 princípios do discurso do método. A lâmpadazinha, a tesoura, a escada e a molazinha espiral. Isso vai ajudar a gente a guardar os 4 princípios do discurso do método de Descartes. Então, a lâmpada aqui está representando o primeiro princípio. Você deve partir dos conceitos que estão bem claros na sua mente. Lembrando, a escola de Descartes é racionalista. Então, ele dá ênfase ao racional, aquilo que você analisa e conclui com a sua inteligência. Então, você tem que ver se o teu ponto de partida está perfeitamente definido, perfeitamente claro para você. Então, eu representei aqui por uma lâmpadazinha incandescente que está acesa e a ideia é perfeitamente clara. Então, lembre da lâmpadazinha e você vai lembrar do primeiro princípio do discurso do método de Descartes, ou seja, as ideias perfeitamente racionais dentro da tua cabeça, perfeitamente aceitas. O segundo princípio, eu estou representando aqui por uma tesourinha, uma tesoura. Porque tesoura corta, né? Então, o segundo princípio do discurso do método diz que o seu objeto de estudo tem de ser cortado, separado, em tantas partes quantas forem necessárias e suficientes. Ele argumentava que o objeto, na sua integralidade, muitas vezes é difícil de ser entendido. Isso vai ser questionado mais tarde, mas para ele coloca que o objeto deve ser separado em partes para ser entendido. Então, lâmpada, tesourinha. Terceiro princípio. Comece analisando as coisas do mais simples para o mais complicado. Eu coloquei a escadinha que vai nos dar justamente esse conceito. Você, ao subir uma escada, você sobe primeiro degrau, segundo degrau e assim você vai subindo. Então, no princípio do método de Descartes, você parte das coisas mais simples para ir acumulando informações e vai então
entendendo progressivamente em direção às coisas mais complicadas no estudo do seu objeto. Quarto princípio. Ele diz para você, então, com tudo que você recortou e estudou, você agora vai ordenar, vai classificar, vai rever, vai estudar novamente e vai revendo e estudando tantas vezes quantas forem necessárias, verificando se não ficou algo esquecido, algo para trás, alguma omissão. Então, inicialmente, eu pensei em colocar um círculozinho aqui, mas o círculo nos dá uma ideia de ciclo vicioso, você voltando sempre ao mesmo ponto. Não é essa a ideia. A ideia é de um ciclo virtuoso, de virtude. Ou seja, a cada ciclo você cresce um pouquinho no entendimento do que você está estudando. Rever novamente, até que você chegue a um ponto em que a sua razão fique satisfeita. O seu objeto de estudo está racionalmente resolvido. Então, resumindo, lâmpada, tesoura, escada, mola. Primeiro princípio, partir daquilo que está perfeitamente entendido. Lá diante do livro, lembra que ele coloca o princípio básico? Cogito ergo sum, penso logo existo? Não há dúvida. Então, em cada assunto que você for começar a discutir, você tem que buscar aquelas coisas sobre as quais não resta nenhuma dúvida. Tesourinha, corte o teu objeto. Escadinha, parta do mais simples para o mais complicado e ordene tudo, reveja, repasse até concluir e ficar satisfeito com o teu pensamento. Em resumo, isso aí é o discurso do método de Descartes. Resumidamente, a nossa intenção foi só dar uma ideia a respeito, abrir a janela. Se você achar interessante, pesquise mais, estude mais, vale a pena. É uma ideia muito interessante para nos ajudar a resolver qualquer problema. Um livro, por exemplo. Um livro é um bom exemplo para isso aí. Você, quando for estudar um assunto em um determinado livro, o que devemos fazer? Ter a ideia de partir de conceitos que o nosso racional está satisfeito. Ter cuidado aí se a gente não está partindo de princípios que a gente herdou de alguém, que alguém nos disse que era. Veja na primeira parte que o Descartes faz uma crítica sobre o Magister Dixi. O professor disse, está dito. Alguém disse, então está dito. Aquilo te convence? Você está satisfeito com aquilo que foi dito? Então busque argumentos de um lado, do outro, busque várias informações, até que o teu racional, o teu raciocínio fique em paz, fique tranquilo. Isso, para mim, é verdadeiro. Então, dali, eu parto para o meu raciocínio. O meu livro que está sendo estudado, vou dividi-lo em partes. Olha a tesourinha aí cortando. Vou estudar capítulo por capítulo. Cada capítulo, item por item. Cada item, parágrafo por parágrafo. Cada parágrafo, frase por frase. Cortei? Vou para a escadinha. Aquilo que eu estudei, a coisa mais simples que eu aprendi, que me satisfez racionalmente, eu começo por ele.
vou para um pouquinho mais complicado. Vou subindo a escadinha até compreender todo aquele item. Compreendi aquele item, parto para o outro. E assim eu fui e li o livro. Aí entro na espiralzinha. Vejo se alguma coisa ficou sem ser entendida. Releio esse capítulo, releio aquela parte, refaço e, diz o Descartes, vou fazendo isso tantas vezes quantas forem necessárias para que eu não deixe nada para trás, nada que ficou sem ser entendido. Só assim eu posso entender, posso aceitar que eu entendi a mensagem do livro, entendi aquele livro. Então a leitura de um livro é um exemplo para você aplicar esse discurso do método de Descartes. Mas pode ser aplicado a qualquer coisa, a construir um objeto, fazer uma casa, fazer uma viagem, resolver um problema social. Tudo isso pode e deve ser estudado com a aplicação do discurso do método. No próximo vídeo, vamos também fazer um panorama sobre a ideia empirista de Francis Bacon. Até a próxima, portanto.